Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Escutando os Sentimentos. Este videocast é produzido pelo Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe, Pernambuco. Meu nome é Viviane e estou muito feliz e agradecida pela sua companhia. Estamos estudando a obra Mereça Ser Feliz e no programa anterior estudamos o capítulo 3 desta obra, que falou sobre o orgulho. Acontece que este assunto não dá para abordar em apenas 30 minutos, concordam? Então, considerando a importância do tema, decidimos dar continuidade hoje ao capítulo 3, a segunda parte do capítulo 3. Para isso, eu convidei aqui a Sandra Almeida e a Alzira para que elas possam já dar continuidade, porque foram elas que iniciaram essa conversa no capítulo anterior, no programa anterior, para que a gente possa estar aprofundando mais este tema tão importante que é o orgulho. Bem-vindas, Sandra e Alzira. Obrigada, Vivi, obrigada pela parceria, obrigada, Alzira, também, por ser essa parceira de sempre, que a gente possa dar continuidade a esse estudo, né, refletindo um pouquinho mais sobre as facetas do orgulho. Olá, então estamos aqui para mais um estudo, né? Vamos conhecer agora as outras facetas do orgulho, nessa obra tão importante que é Mereça Ser Feliz. Vamos aprender, como diz Hermance, a sermos felizes, nos livrando do orgulho. Então vamos lá, né? Vamos ver aí o que tem para a gente. Pois o capítulo 3, a irmã ela elenca essas facetas do orgulho, né? Falamos delas, e a ideia agora é que a gente possa, né, trazer algum exemplo novo, aprofundar um pouquinho mais do que a gente já conversou. Se você não assistiu o programa anterior, eu gostaria de te pedir para que assista primeiro ele, para que você possa entender do que a gente vai falar aqui. Se bem que a gente vai se repetir em algumas coisas, porque o tema, né, a gente vai pedir essa repetição, até porque a gente precisa ouvir mais de uma vez sobre este tema tão difícil que é o orgulho, né? E eu gostaria de começar inicialmente com você, Alzira, perguntando por que é tão importante para nós, sobretudo nós espíritas, mas para todas as pessoas, estudar o orgulho. Então, Vivi, ao longo de séculos de encarnações, nós estivemos muito ligados ao poder. E o poder, ele nos afasta de Deus, porque Deus é amor, Deus não é poder, Deus é humildade, Deus é amor, Deus quer o nosso bem. Ele nos fez inocentes, puros, e a pureza ela não combina com orgulho. E além do mais, Hermância ela vem nos mostrar que o orgulho nos afasta. E nós somos todos um só. Dependemos uns dos outros. Quando eu tenho orgulho, eu me afasto do próximo. Daí a importância de nós nos livrarmos do orgulho e cultivarmos a humildade. Bom, de uma maneira geral, Sandra, eu queria que você colocasse para a gente quais são as facetas. A gente vai falar de uma por uma, mas de uma maneira geral, como um resumo do que a irmã se traz para a gente neste capítulo, o que seriam essas facetas? Quais seriam essas facetas do orgulho? Só para que lembre as pessoas que assistiram o programa anterior e que também as que estão chegando agora e não pegaram ainda o conteúdo, né, do programa anterior. Pois é, Vivi, antes de começar exatamente falando um pouquinho mais dessas facetas, é importante colocar o início do capítulo. A Hermance, ela lembra uma passagem do Evangelho que fala sobre orgulho, e ela coloca em uma parte, né, o orgulho, pai de muitos vícios. O orgulho é também a negação de muitas virtudes. Então, o próprio Evangelho vem falando que, à medida em que nós estamos envolvidos nessa ilusão do orgulho, a gente se afasta das nossas virtudes, daquilo que a gente tem de bom.
A gente começa a viver num mundo ilusório, né, dessa suposta superioridade pessoal que nós carregamos, e aí a gente vai vivendo nesse mundo ilusório, no mundo teatral, né, afastando-nos dessa forma, dessas virtudes. Então, quando a Hermance ela fala de uma maneira geral sobre as facetas do orgulho, ela começa dizendo que é uma sensação de superioridade pessoal, né? De autossuficiência espiritual, a falsa sensação de superioridade, a dificuldade de reconhecer nas limitações e buscar ajuda e orientação de outras pessoas. Ou seja, a gente fica de fato imerso nesse sentimento, nessa ilusão de superioridade pessoal, nos achando melhor e maiores que os demais. E aí, achando-nos maiores e melhores que os demais, a gente acha que já basta, eu me basto. Eu não preciso buscar informação de outras pessoas, eu não preciso me curvar à opinião de outros, eu não preciso ser, né, inferior ao outro, porque eu não me vejo assim. A pessoa orgulhosa, ela se vê sempre na condição de superioridade. Daí a importância, né, de estudarmos o orgulho, porque conhecendo essas facetas e trabalhando elas em nós, conseguimos controlar, nos transformar, transformá-la em sentimento de valor pessoal, saudável e construtivo. Então a gente poderia já começar falando sobre a primeira faceta que ela elenca, que é o milindre. E ela chama que o milindre é o orgulho na mágoa. Por que nós milindramos, Alzira? Então, por algum motivo, na nossa história pessoal, seja ela de várias encarnações, ou até mesmo na nossa história atual dessa encarnação, nós fomos muito magoados e nós carregamos essa sensibilidade na mágoa. Então, qualquer coisa que o outro fale, ou certas coisas que o outro fale, vai nos magoar. Então, por isso que Hermance diz que o melindre é o orgulho na mágoa, porque nós vamos nos magoar com facilidade. E com isso, nós temos a dificuldade de ouvir as críticas. Então, ficamos melindrados. Por pouco nos magoamos. Então, tudo que vem do outro é difícil de aceitar. Então, a irmã se diz que a gente precisa cultivar coragem de aceitar a crítica, porque é com ela que nós crescemos. Como vocês já deixaram bem claro, o orgulho ela traz a sensação de superioridade. Então, se eu não consigo ouvir uma crítica, é porque eu já me acho bem, eu estou bem. Eu estou bem. Então, não venha me criticar. Olha, olha o meu pescoço levantado. Não venha me criticar, não é? Porque eu não preciso de críticas. Eu não preciso ouvir a sua opinião a respeito do que eu fiz, a respeito de quem eu sou. Então, esse é um milindre. Aí eu me magoo e me fecho para o mundo. Então, por isso que a irmã se diz, a gente precisa ter a coragem de ouvir as críticas, porque nem sempre estamos indo bem, nem sempre estamos no caminho que vai nos levar ao crescimento. Então, se eu me abro e tenho a coragem de ouvir a opinião, com ela eu aprendo e vou crescendo, vou me tornando uma pessoa melhor. É assim que a irmã se vem nos falar dessa questão, dessa coragem de aprendermos a não nos melindrarmos, sermos corajosos, estarmos abertos para ouvir as opiniões a nosso respeito. Eu acho interessante também a gente observar que, e pelo menos da forma que eu interpretei também essa questão do milindre, a gente precisa perceber que nem tudo diz respeito a nós. Não é? É assim, a gente às vezes acha que tudo diz respeito a nós mesmos. Então, aí alguém olhou atravessado, porque fulano já olhou para mim e tá achando isso de mim. Aí já começa a criar histórias na sua cabeça, na nossa cabeça,
e terminamos nos magoando com coisas que o outro sequer pensou ou sequer quis fazer conosco, né? Então, assim, a gente deixa de centrar, né, de olhar só para o nosso umbigo e achar que tudo gira em nosso redor. Eu acho que é uma das formas que podemos vencer esse cilindro também. E dando continuidade, Sandra, a Hermância, ela traz agora o orgulho nas aspirações, que é a pretensão. Então, assim, criar expectativas é ruim? Como isso pode nos prejudicar? Pois é, Vivi. A irmã se coloca aí que as expectativas e as ambições, né, em relação à vida. Muitas vezes fora de uma realidade. Você não tem, naquele momento, é, a condição de alcançar um bem material, uma pessoa que você gostaria ao seu lado, mas você sabe que não tem como, porque aquela pessoa não gosta de você, está de repente namorando um outro. Você quer um carro, mas você não está trabalhando e você ambiciona aquilo, você quer aquilo de todo jeito, mas você não está trabalhando para conquistar aquilo ali, você quer comprar a sua casa nova, mas você não está juntando dinheiro. Mas você está ali naquela expectativa, naquela ambição em relação à vida, isso em todos os sentidos, na vida amorosa, na relação com a sua vida pessoal, familiar, na sua relação com a sua ambição aos bens materiais, tudo isso, né, toda essa ambição nos leva aí a esse sentimento de, eu posso, eu quero, eu vou ter. Mas quando eu não consigo, isso vai me gerar uma frustração, uma insatisfação diante das expectativas geradas, né? Eu criei tanta expectativa em relação ao outro ou em relação àquilo que eu queria conseguir, mas quando eu não consigo, eu me frustro, eu fico insatisfeito, né? Eu não consigo buscar e atender aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou almejando. Veja, o problema não é almejar algo, né? Não é desejar alguma coisa, não é estabelecer metas em sua vida. Estabelecer metas é super saudável, é natural, faz parte do ser humano. Mas o que não pode é você ambicionar aquilo que está fora de uma realidade. Você precisa se encontrar, você precisa entender qual é a sua realidade. E Botar traçar o pé no metas chão. traçar Bota... metas cabíveis, né? Traçar metas cabíveis. Então, a gente precisa aprender a se contentar e ter alegria para trabalhar, para conseguir conquistar aquilo que a gente quer, sem criar expectativas ilusórias. Eu estava lembrando aqui que Hermance, ela cita que a pretensão ela passa muito também pelo individualismo. Porque lembrando, né, sempre que é aquela coisa da superioridade. O indivíduo orgulhoso, de uma maneira geral, ele está muito centrado nele mesmo. Então a irmã, ela diz assim, que é uma atitude de pretensão, de individualismo. Então ele acha que pode, como Sandra falou, né? Ele aspira, ele deseja porque ele acha que pode aquilo, que está dentro das perspectivas dele, quando na verdade não está, porque ele não se conhece. Ela diz assim que o orgulho ele é o oposto da abnegação. O orgulho não, desculpa, a pretensão, porque o indivíduo ele está apegado. Então, o despretensioso é aquele que está desapegado também. E esse que é pretensioso, ele está muito apegado, na verdade, às questões dele mesmo, tá? Então, assim, ele tende a ter, na verdade, até atitudes que dizem respeito mais ao interesse dele do que dos outros. No cargo, por exemplo, Sandra, quando você falou, eles aspiram a determinados cargos. Então, muitas vezes, o indivíduo quer um cargo na empresa porque ele está pensando nele, sendo que ele não está preparado, por exemplo, para certas funções de liderança. Quantas pessoas não querem ser líderes? Pelo salário e não porque se acham capazes, porque sabem que estão. Eles estão pensando nele, na postura, não, no status, na posição, no status que o cargo oferece, no salário que vai aumentar. Mas eles não percebem que eles não estão prontos
para aquele cargo, porque precisa ter certas competências que ele não tem. Então, ele está muito apegado a si próprio e não está pensando na coletividade. Isso é um ponto que me marcou muito quando a irmã se comenta isso, não é? Porque passa muito pelo individualismo. Então, geralmente, se ele for um líder, ele vai ser um líder possessivo, ele vai ser um líder autoritário, pretensioso. Ele quer aquele cargo, então ele vai fazer de tudo para mandar, porque o interesse é no que ele quer e não no que é necessário para o bem maior, para a coletividade, né? Esse é um ponto que me chamou muito a atenção nessa questão aí. Pois é, e a presunção, Sandra, que é o orgulho no saber. Quando é que saber demais pode afetar a nossa vida e os nossos relacionamentos? Pois é, né? Imagina a pessoa se considerar sabedor de tudo. Ninguém sabe tudo, mas tem gente que considera-se superior a todo mundo, né? Porque, e aí a gente remonta um pouco aquilo que a gente já falou lá no programa passado, uma pessoa que fez mestrado, doutorado, PhD, é um cara que tem muito conhecimento, é uma pessoa que inegavelmente conhece demais, mas se esquece de que nunca a gente sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, mas ele se acha acima de tudo, né? E aí eu costumo dizer que muitas vezes a queda é vertiginosa, sabe? Quando ele percebe que existe uma pessoa mais inteligente ou que tenha mais conhecimento que ele. Então ele trava, já vi situações desse tipo, em que uma pessoa extremamente arrogante por ter uma bagagem, um cabedal de conhecimento muito grande, percebeu que tem outra pessoa com um cabedal de conhecimento um tanto maior que o dele. E aí, nessa hora, sabe, o orgulho dói, machuca, porque ele percebeu que ele não é o todo superior, ele não é Deus. Quantas pessoas que vivem na ciência, Vivi, que infelizmente esquecem de que existe um Deus, criador de tudo e de todos, e se acha o próprio Deus. Se acha o Todo-Poderoso, né? Então, é difícil a gente conviver com pessoas assim, com pessoas que se acham muito conhecedoras de todo, porque eles não aceitam opiniões alheias. Ele não aceita que outra pessoa que tem um grau de instrução até um pouco menor que o dele, que saiba mais de algum assunto do que ele. Então, é difícil conviver com pessoas assim, é difícil dialogar, é difícil colocar opinião para pessoas que agem o tempo todo com nessa banca de superioridade, de se achar sempre o melhor por ter maior grau de instrução ou por ter galgado aí nas universidades da vida, né, o seu rumo de conhecimento. Isso não desmerece a pessoa. Agora, cada um tem que saber a sua real posição na vida, sabe? Reconhecer que ele não tem conhecimento de tudo, que vai ter áreas do conhecimento na vida que ele não detém essa sabedoria, esse conhecimento. E quando a gente tem essa real, quando a gente reconhece isso aí, tudo fica muito mais tranquilo. Então, a presunção é um problema grave, né? Como é que a gente começa a diminuir um pouquinho esse orgulho? Tentar escutar um pouco mais ao outro, ter o desejo sincero de aprender o que o outro pode trazer de diferente para você. Entender que você não é conhecedor de tudo, você não é sabedor de tudo. Eu acho que o caminho é por aí. Buscar exercitar essa humildade. Como minha mãe dizia, baixa a crista e siga adiante. Tem uma colocação de Hermance que eu achei muito interessante. Eu vou dar um exemplo e depois a gente vai ver, né, como que se encaixa o que ela diz. Não sei se vocês percebem que muitas pessoas que têm problemas mentais são muito inteligentes, não é? Geralmente pessoas que têm esquizofrenia, por exemplo, um psicopata, uma pessoa fria e calculista é altamente inteligente. Eles fazem muitas
eles articulam muito, por exemplo, um crime. Então, Hermância, ela diz assim, como Sandra colocou, o presunçoso, ele é muito ligado à questão do saber, né? Da cultura, do conhecimento, sendo que o bem maior do ser humano está em lidar com sentimentos e emoções. Quantas pessoas que têm um nível cultural elevado, talvez vocês ou os nossos ouvintes já tenham se deparado com líderes, chefias, que detêm muito conhecimento técnico, porém não sabem lidar com as relações com seus subordinados. Então, a irmã, ela chama a atenção da gente também nesse tema, que é muito importante lidar com sentimentos e emoções. E o presunçoso, ele perde nesse campo, porque ele se acha melhor, superior por deter o conhecimento cultural, a inteligência, porém ele esquece que com o outro ele vai aprender a lidar com sentimentos e emoções. E isso é que faz a gente ser feliz na vida, não é? Quanto mais a gente souber lidar com os nossos sentimentos e nossas emoções, teremos melhores relações interpessoais, viveremos bem melhor. Isso mesmo. E ela dá continuidade e traz outra faceta aí do orgulho, que é o orgulho nas concepções, que é o nosso conhecido, não deveria existir, mas é bem conhecido preconceito. Ainda vemos muito preconceito nos dias de hoje, todas as formas de preconceito. E o que eu queria trazer, assim, preconceito, ele fala por si só, né? Porque a gente já conhece muito. Talvez muitos de nós não saibamos que isso é uma face do orgulho, né? Mas que a irmã dá esse nome. Mas eu queria que você falasse, Sandra, se você puder, como que a gente pode trabalhar isso, nós, combater isso, essa questão. Então, Vivi, como você falou muito bem, né? Infelizmente, a gente está vivendo uma atualidade onde a intolerância e a desvalorização das diferenças, elas estão exacerbadas. As pessoas, hoje, elas colocam o seu preconceito de forma muito transparente para todo mundo ver. Então, a gente vê aí a intolerância religiosa presente no nosso dia a dia, nas redes sociais, situação de homofobia, desrespeito a qualquer tipo de diferença. Isso é muito problemático e como você colocou, uma das faces do orgulho. É orgulho, gente. Ser preconceituoso é se achar também superior aos outros, achar que você tem e você é o dono da razão, que o outro, por ter uma religião diferente da sua, ele é inferior a você, que o outro, por ser homossexual, ele é inferior a você, que o outro, por ter um rosto, uma pele negra, ele é inferior a você, e a gente sabe que não é. O orgulho está aí. Então, essas pessoas precisam agora adotar a aceitação de respeito, aceitar o outro como um igual diante de Deus. Todos nós somos irmãos e a gente veio aqui aprender com essas diferenças. Aprender que cada um pode escolher a religião que quiser e tudo bem, cada um segue aquilo que acha melhor. Cada um pode, né, se relacionar com quem quiser e tudo bem, é a vida de cada um. A gente precisa aprender a ser muito mais flexível, a aceitar e a respeitar essas diferenças. Só assim a gente vai conseguir, né, diminuir um pouco essa intolerância que está sendo tão propagada nos dias de hoje. Então, sejamos mais imparciais e mais flexíveis. E também precisamos reconhecer essa questão do preconceito em nós, né? Porque por mais que digamos, né, eu não tenho preconceito de nada. E se a gente for buscar lá, no fundo, alguma coisa ainda tem de preconceito. Então, essa faceta de orgulho, que muitas vezes, não, eu não sou preconceituoso,
preconceituoso, porque você está falando, vamos supor, de um preconceito de cor, de pele ou de religioso, mas você tem outro tipo de orgulho e algum outro tipo de preconceito, não é? Você está na rua e vem uma pessoa mal vestida andando em sua direção e você já acredita que ali é um ladrão, é alguém que vai, né? Então, existe esse preconceito em todos nós, de alguma forma, algum tipo de preconceito vai aparecer. O que eu acho importante a gente falar assim, do preconceito aqui seria também que não basta só a gente identificar isso em nós. A gente precisa combater também no outro. A gente não pode permitir esse preconceito se propague na nossa frente sem a gente dizer nada. Eu não estou chamando aqui ninguém para briga, mas que a gente consiga mostrar para o outro, né, em situações assim, que aquilo não é mais cabível. A gente está em 2023, não podemos mais aceitar certos tipos de comentários, certos tipos de piadas preconceituosas em relação à mulher, em relação ao homossexual, em relação ao negro. Precisa também combater isso, porque está muito exacerbado hoje em dia isso, e é muito triste também ver, estar num local, num ambiente coletivo e numa roda de amigos e ouvir piadinhas ou frases extremamente preconceituosas sem falar nada, não dá mais. A gente precisa se posicionar em relação a isso também. Mas, Viviane, deixa sim, eu só fazer uma observação em relação ao preconceito, que é uma sim, coisa que eu vivencio muito no meu dia a dia. É, eu, te, eu tenho lido, até para preparar minhas aulas, e o que tem me chegado muito é a questão de, como Sandra falou, da flexibilidade na abertura. Então, assim, por exemplo, nós precisamos estar aberto para o entendimento. A gente olha, as pessoas olham a outra pessoa naquela lente que já existe, não é? Que é a lente pré-concebida, e não se abre para entender como o outro funciona. Então, se eu me fecho, eu não estou aberto, eu não consigo entender. Porque, por exemplo, como estão as pesquisas? Por que fulano tem uma determinada religião? Quando ele falar da religião dele, escute, esteja aberto para a escuta. Quando uma pessoa diferente, seja ela pela cor, raça ou pela, como é que eu posso dizer, pela identificação de gênero, não é? Ou pelo afeto na sexualidade, que é o homoafetivo, o heteroafetivo. Quando ela se expressa, escute, espere que essa pessoa fale, se dispunha, você não tem que aceitar e concordar com aquela pessoa, não é? Mas se você escuta, você consegue entender o que se passa com ela. E eu tenho certeza que se você se dispuser a entender, escutar para entender, você vai se livrar de pelo menos aí 40% do seu preconceito. Você terá uma nova visão, porque você começa a entender como é que aquela pessoa funciona, o que ela sente, você começa a perceber os sentimentos dela e fica mais fácil agora você começar a se abrir um pouco mais e dizer, eu não tinha pensado por esse lado, por esse ângulo. Então, uma coisa que eu vejo muito importante, sabe? Essa questão de você estar aberto para o entendimento. Porque quando você não conhece, é muito fácil julgar. Eu não conheço aquela pessoa, então eu vou julgar. Mas, se eu passo a te conhecer um pouco, eu já começo a te entender e eu já não julgo tanto. Eu já começo a te ver como você de fato é. E daí você vai começando a entender como é que aquela pessoa funciona, o que ela sente. E eu acho que assim o orgulho do preconceito ele vai diminuindo, né? Vai diminuindo, vai se dissolvendo aos poucos. perfeito. Bom, meninas, como a gente falou no início, o capítulo ela traz várias facetas e o objetivo é aprofundar. Então, para que a gente não passe muito rápido pelas demais e nosso tempo está terminando, eu vou fazer uma proposta aqui.
vai encerrar o programa de hoje, agradecendo a participação dos nossos telespectadores e de Sandra e Alzira. E vamos dar continuidade no próximo episódio as facetas do orgulho que a irmã traz no capítulo 3. Então, eu te convido a, se não assistiu o programa anterior, dar uma assistida, né? E aguarde o próximo programa que a gente vai dar continuidade a essas facetas do orgulho, porque ainda tem um bocado de faceta que ainda precisa ser abordada por nós. Eu agradeço por hoje a participação de vocês e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Até a próxima.